Seja muito bem-vindo a mais um Anti-Escola Talks, o nosso podcast de gestão e growth. Se você é empreendedor e tem dificuldades em escalar e profissionalizar o seu negócio, você está no lugar certo. Meu nome é Thiago Guedes, eu sou o cofundador da Anti-Escola e hoje eu estou com um convidado ultra especial. Esse cara acabou de se mudar para São Paulo para revolucionar o mundo das contratações. Se você tem pessoas na sua empresa ou pretende contratar mais pessoas, você não pode perder esse episódio de hoje. Hoje a gente vai falar com Brunão Rodrigues, o monstro, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado. Morador recente de São Paulo. Morador recente de São Paulo, mineiro. Carente. Carente. Se encontrar ele na rua, dá um abraço. Isso, na busca do pão de queijo perfeito. Por enquanto foi só fake aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo você... Cara, eu já desisti. Eu já desisti. Não tem. O Brunão é sócio da Kelly, né? Kelly, grande influenciadora, né? Diz que não é, mas eu diria que é a maior blogueira do Brasil hoje. Eu também. É fácil. E ele é sócio dela, né? E hoje é diretor de receita da Portos. Isso. Empresa que conta aí com mais de 500 clientes, né? Um dos maiores players do digital estão com eles. A gente, inclusive, né, faz contratações com eles. E eles bateram ano passado a meta, né? Que é mais uma visão de ter mais de 1.000 pessoas empregadas no digital, né? Então, conheço acho que mais ou menos 2, 3 anos. A gente já conversou pra caramba. Eles ajudam pra caramba a gente lá na Anti-Escola. E muito feliz de ter você aqui com a gente, Brunão. Cara, obrigado. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado pelo convite, turma da Anti-Escola. É um prazer estar aqui, cara. E passa um filme na cabeça, principalmente, né? Porque lá atrás, você sabe muito bem da história. Tudo começou dentro do próprio evento da Anti-Escola. E alguns anos depois, algum tempo depois, a gente está aqui hoje, já caminhando para o ponto B ali, passando por toda essa trajetória, aprendendo demais aqui com vocês, demais com toda a comunidade da Anti-Escola, com todos os anti-alunos. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Que bom, eu que agradeço o tempo. E, cara, começar com uma pergunta fácil. Quebrar o gelo de mole. Qual foi, pode ser profissional ou pessoal, o maior ponto de inflexão da sua vida? Putz, começou difícil. Faço nada. Cara, maior ponto de inflexão na minha vida, eu acho que foram vários. Acho que foram alguns. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, foi quando eu decidi empreender, quando eu recebi o convite da Kelly, minha sócia hoje atual. Antes da Portos, a gente teve outros modelos de negócio. A gente começou com uma agência ali uma agência de marketing digital, a gente não tinha muita clareza ainda do que fazer. A gente só falou, vamos para o digital? Vamos comprar meia dúzia de cursos aqui e ir embora. E naquela época, especificamente, eu tinha uma carreira que eu construí dentro de uma empresa que eu fiquei durante 8 anos no mercado corporativo, uma empresa que foi da Kelly, ela deu exit, ela vendeu, depois eu fiquei algum tempo lá ainda, como diretor, liderando algumas unidades. Então, eu acho que ali foi digamos que o primeiro grande ponto de inflexão que eu tive, porque eu tinha que... Até então, eu não tinha muita clareza sobre empreender. Eu sempre tive a atitude intraempreendedor interno em mim, mas eu nunca tive a coragem, digamos assim. Empreender é coragem. É você se jogar, é você ir embora, é você pular do barco. É mole, é só ter um parafuso a menos. É só ter um parafuso. Exatamente. E ali, naquele momento, foi um grande ponto. E o mais engraçado é que, ao mesmo tempo que foi um grande ponto de inflexão, não foi uma dúvida cruel. Foi uma atitude, assim, que eu tomei muito fácil. Legal. Tomei muito fácil. Eu só falei, não, confio em você, bora. A Kelly foi minha mentora de vida, de carreira. Devo muito a ela, quem eu sou hoje. Então, naquele momento, eu sabia que se eu precisava de um pilar de segurança para poder tomar uma decisão, eu tinha esse pilar de segurança com ela. E agora, a outra parte dependia de mim. Então, esse foi o primeiro grande ponto de inflexão. Caí no mundo do empreendedorismo. E tive outro ponto grande de inflexão, que foi exatamente no evento da Anti-Escola, que foi em outubro de 2020... Tô tentando lembrar. 2022. Caramba.
Foi muito perto. Foi outubro de 2022, que foi outro grande ponto de inflexão, que lá eu tinha que tomar uma decisão, beleza, eu continuo com a agência que não estava dando certo, que a gente já estava esguelado ali em relação ao próprio modelo de negócio que não estava sustentável, ou eu dou um novo duplo mortal, carpado para frente, para entrar em sociedade um outro modelo de negócio que é a Portos hoje, que começou com aquele paralelo enquanto a gente era sócio dessa agência. Então, foram esses dois grandes pontos de inflexão e que eu tenho total clareza que eu tomei as atitudes certas, corretas, da forma como tinha que ser naquele momento. Muito bom. Cara, vamos lá. Vamos para pancadaria. Boa. Ó, se você é empreendedor e você pretende contratar alguém até o final da sua vida, se você perder esse podcast, você tá de sacanagem. Então presta atenção. Uma das maiores dores quando a gente conversa com empreendedores é sempre a mesma. Pessoas. Né? Pessoas é um bicho de 7 cabeças. Por que a pessoa tem personalidade, pensamentos próprios? Né? Isso complica muita coisa. E mais especificamente, contratação. A gente vê que muitos empreendedores reclamam do time, mas às vezes o problema está lá na pontinha do iceberg na hora de contratar. Então, eu queria que você me desse agora um framework de contratação perfeita. Sou empreendedor, preciso contratar. O que eu faço? Vou no Jobs, faço mandinga, coloco no Instagram. Qual que é o passo a passo para eu não falhar ou reduzir ao máximo a chance de eu errar uma contratação? Excelente pergunta. Você usou um termo aí sobre ponta do iceberg. E aí eu vou fazer um paralelo. O iceberg, para mim, ele é exatamente o medo de contratar. Quando você vai pegar um medo de contratar, você vai olhar para o iceberg, você vai ver o tamanho das pontas que ele tem dentro da água. E quais são essas pontas? Primeira coisa, medo de demitir, não saber gerenciar, crenças em relação de que essa pessoa nunca vai encontrar um profissional tão bom quanto ele. Existem várias dores ali dentro, várias dores que são crenças naturais das pessoas. E eu acho que o primeiro grande passo é estagnar essas crenças de que o empreendedor, o empresário do digital hoje, normalmente, naturalmente, na maioria dos casos, ele começou fazendo tudo. Ele rodou vários pratos na mão ali, vários pratos. Ele fez de tudo, ele é bastante generalista e tudo. E aí, a maior dor dele é em relação, será que eu vou conseguir alguém tão bom quanto eu? Então, o primeiro estágio é a gente ter essa consciência que, para crescer, a gente precisa de contratar e, ao mesmo tempo, vem a própria dúvida. Mas será que eu não preciso de contratar para crescer ou crescer para contratar? É uma grande incógnita, né? Na real, é que não existe resposta certa, vai muito do momento do seu modelo de negócio. Mas o primeiro grande passo é você ter essa consciência e você começar a ter a clareza quanto empresário. A clareza quanto empresário, a primeira coisa é saber tomar boas decisões. A missão principal do empresário é saber tomar decisões. E a partir do momento que ele toma a decisão de contratar, ele começa a delegar aquilo que talvez ele é mais fraco ou aquilo que ele pode delegar que ele seja mais forte. A partir do momento que ele começa a ter clareza sobre o modelo de negócio, é o segundo passo para ele entender quem é a dor ou qual é a área necessária que ele precisa de tomar uma atitude. E aí, a partir do momento que você tem esse ponto sobre clareza de modelo de negócio, tira todas as crenças enraizadas ali, você começa a fazer o próprio trabalho de recrutamento e seleção, que é você atrair a pessoa mais qualificada para o seu modelo de negócio, de acordo com o seu momento atual. E aí, nesse ponto, eu gosto muito de falar que, por mais que a gente está falando aqui de pessoas, de contratação, eu não sou profissional de RH, eu sou profissional de marketing e vendas, eu sou empresário, eu sou empreendedor. Então, hoje, toda a clareza que a gente tem sobre pessoas e sobre contratação não está na ótica em cima do RH, está na ótica das dores exatamente do empresário. De onde vamos cair, de onde vamos resolver, para a gente colocar pontos focais para a gente simplificar esse processo. Então, eu posso dizer que o primeiro grande passo é a gente começar a relembrar, eu vou fazer uma analogia, que a gente basicamente entender a lógica de um funil de marketing e vendas. Contratação, para mim, nada mais é do que um funil. É você ter muita clareza sobre seu ICP, que no marketing é seu perfil de cliente ideal,
E no modelo de contratação, seu perfil de candidato ideal. Então, quem você precisa para quais atitudes que esse profissional deve ter do ponto de vista de hard skills e de soft skills, e principalmente, como que essa pessoa pode casar com seu próprio estilo de gestão e sua própria cultura. Então, a gente leva muito a sério hoje, quando a gente trabalha com os nossos clientes lá na Portos, não basta o meu time só apresentar um profissional. A gente tem que bater esse match perfeito em relação ao momento da empresa, modelo de negócio, qual é o desenho da área, se esse profissional ele vai ter um acompanhamento de um gestor, se é um júnior, se a gente já está trazendo qual nível hierárquico ali, e principalmente o perfil do candidato ideal. Soma isso tudo ao seu próprio estilo de gestão, para você ter uma pessoa que seja principalmente sua retaguarda. O grande lance o empresário ele é dono da missão e da direção do negócio. Então, quanto mais a gente foca em contratar pessoas e quanto mais você foca em ficar fora da operação, é melhor para você poder resolver problemas de longo prazo. Então, a Antiscola fala muito isso em todos os programas que a gente participa, de você construir uma empresa vencedora para longo prazo. O empresário ele tem que ter essa clareza que quando você contrata pessoas, quando você está estruturando uma área, você está pensando em ter uma empresa vencedora com foco em longo prazo, com foco em perpetuidade e com foco principalmente em caixa. Então, é uma soma de fatores que a gente começa a trabalhar especificamente para como atrair essa pessoa e colocar essa pessoa. Até então, aqui eu estou dando contexto sobre da porta para fora. Depois a gente tem uma outra ação que é da porta para dentro. Então, muita gente acha que o processo de contratação ele termina na hora que a pessoa entrou na empresa. Não. Pelo contrário, ali agora você começa uma nova fase, que é você pensar da porta para dentro, que é você trabalhar rituais de cultura, você trabalhar metrificação sobre esse profissional, você trabalhar principalmente engajamento, pertencimento, employer branding, para esse colaborador, ele te gerar, no fim do dia, a lógica do CAC versus LTV. Então, quanto eu gastei para mim adquirir aquele perfil de candidato ideal, quanto aquele candidato me gera de LTV no longo prazo. Então, assim, quis resumir isso aqui tudo usando a lógica de marketing e vendas, que é a termologia que toda audiência aqui da Antiscola tem, para a gente poder simplificar a importância da contratação e a importância de acelerar negócios com pessoas. Vai até como uma ampulheta, né? Que a gente fala que funil de vendas no digital, no marketing digital, a gente tem muita cabeça que vendi, acabou. Foda-se a entrega, né? Sou carioca, vou falar a palavra mesmo. E, na verdade, o jogo começa quando o cliente compra. Ali é só o começo da jornada com ele, porque você tem que ter LTV. E a contratação é a mesma coisa. Você contrata um cara que vai ficar 3 meses, você teve prejuízo. Total. Né? E aí tem alguns pontos, cara, que eu queria ver com você, que são os principais erros, né? Vou comentar aqui 2 erros e queria que você comentasse em cima e ver outros erros também que você enxerga. O primeiro é economia porca. Tô lá, preciso contratar um gestor de tráfego, um cara para tomar conta da área de tráfego. Aí eu vou lá e boto meu budget em R$1.500. Né? E eu tô achando que vai vir, sei lá, o gênio, o mago... que vai vir um ET, né? Vai vir o Messi, né? O Messi do tráfego. Esse é o primeiro erro, é querer pagar muito barato. Né? Ou seja, você tá numa empresa enxuta e você começa a contratar um monte de júnior. Aí vira aquele futebol de criança, onde a bola tá, vai todo mundo para lá. E o segundo erro muito comum que eu vejo é o cara contratar um empreendedor. Ele pensa em se substituir. Isso. Eu falo, cara, eu preciso de alguém igual a mim. Eu falei, não, porque você jamais trabalharia para você. Né? Você jamais seria empregado. Então, eu queria que você comentasse, cara, um pouquinho desses 2 erros, se você realmente vê isso também aí no mercado, e onde que estão os gaps do empreendedor para contratar. Perfeito. Excelente colocação. Existem vários outros problemas, várias outras situações que acontecem nesse meio termo. O principal ponto hoje, na hora que você deu o exemplo sobre a remuneração, está sobre média de valor de mercado. Eu tenho vários clientes, todo mundo me pergunta, qual é a média de valor? Cara, sendo real, não tem média. Olha o mercado que a gente está no mercado novo, a gente está no mercado que
ele está se profissionalizando, a gente é agente transformador nesse mercado que a gente quer ajudar esse próprio mercado a se profissionalizar. Então, o primeiro ponto, tira essa lógica que não existe uma média de remunerações no mercado. E só um parênteses, se você perguntar para todos os empreendedores que você conhece, você gostaria de ter uma empresa média? Qual que seria a resposta? Não, mas ele quer pagar médio. Mas ele quer pagar médio. E quer receber o quê? Quer receber o dobro. Né? Então, exatamente. Você vê como a mentalidade é muito relacionada à mentalidade. Então, assim, não existe esse próprio modelo de média. E aí, na hora que a gente vai olhar para o mercado, o que a gente tem aqui? Um ponto muito importante que é legal a gente falar. A gente tem um mercado digital hoje que ele nasceu por si só com um discurso de empreender. Ele nasceu com um discurso de te ensinar a fazer dinheiro. Então, curso de vender curso. Curso de vender curso. Então, boa parte dos profissionais que existe hoje, eles vieram para o mercado digital querendo empreender. A gente sabe que empreender não é para todo mundo. A gente sabe que muita gente acaba ficando pelo caminho. E aí, esse profissional, esse empresário no caso, ele acaba podendo atrair um profissional que quer empreender para o negócio dele, mas esse cara quer usar ele como step para ele poder ganhar um cliente, poder pegar mais um cliente, e aí no final é ruim para esse colaborador porque ele tem vários chefes, ele não tem um foco específico, ele não tem nenhuma cultura específica, e é ruim para o empresário porque ele começa a pagar pouco achando que ele está pagando bem, querendo exigir muito. Então, ter clareza sobre remuneração, principalmente, é um ponto importante. A gente ajuda isso lá na Portos, porque do mesmo jeito que eu falo que não tem média de mercado, mas eu tenho dados suficientes de uma operação estruturada que já entregou mais de 1.000 pessoas, totalmente tagueada, baseada em cima de dados. Então, eu sei qual o valor hoje médio que a gente tem em cima das nossas entregas. Então, a gente colabora muito com o nosso próprio mercado para a gente ter essa equidade e não ter disparidade de remunerações tortas. Porque toda vez que eu vou conversar com um cliente, muitos dos problemas atuais está em relação a erro de remuneração, principalmente. Erro de variável ou dano variável para profissões que não precisam necessariamente. E aí, até um parênteses aí, remuneração é só dinheiro? Não. Não é de forma alguma. O que é remuneração? Remuneração, para mim, cara, eu acho que além do próprio dinheiro, tá o jogo do longo prazo. Você vender principalmente para esse colaborador, toda a jornada e toda a possibilidade que ele possa crescer dentro do próprio modelo de negócio. A gente vender para esse colaborador que, por mais que ele está chegando numa posição, ele está chegando principalmente com uma expectativa muito boa de poder lá na frente ainda convergir com a atitude intraempreendedora dele para ele poder ganhar ascensão dentro dos negócios, para ele poder ter um contrato de veste no futuro. Então, eu vejo que a remuneração está muito relacionada, muito além do dinheiro. Tá principalmente em cima de qual que é o próprio legado mesmo que esse colaborador vai construir em cima da carreira dele. Então, até voltando lá nesse seu questionamento, usando esses dois exemplos, primeiro em cima da remuneração e o outro em relação da própria clareza sobre quem ele precisa de contratar primeiro. Então, assim, eu gosto de ir pela etapa zero, olhar para modelo de negócio, olhar para a estrutura organizacional. A gente tem várias pessoas que, às vezes, até nos procuram, vários clientes que até nos procuram querendo contratar, mas na hora que a gente vai entender, a gente vai fazer um processo todo consultivo ali para entender realmente o modelo e o momento dessa pessoa. Muitas das vezes a gente vê, talvez, inconsistência em próprio modelo de negócio. Então, não vai se resolver contratando, sabe? Primeiro, esse cara ele tem que ter atitude empreendedora. Eu acho que antes desse cara sair contratando, ele tem que estar aqui na escola, ele tem que estar participando de um processo de mastermind, ele tem que estar num ambiente onde ele consegue ter clareza com outros empreendedores para depois ele contratar. Às vezes a pessoa quer contratar para já resolver o BO, mas o problema é antes, é modelo de negócio. Tenha clareza sobre o modelo de negócio primeiro, para depois a gente poder construir qual é a jornada para o colaborador, onde esse colaborador vai ficar. Esse colaborador ele vai ficar subordinado a quem? Ele é um júnior, um pleno, um sênior? Eu estou trazendo um gestor? Eu estou criando uma nova área? Eu estou estruturando uma área que eu ainda não domino? Enfim, muito mais ainda sobre... Na hora que a gente vai falar sobre framework de contratação, clareza sobre o modelo de negócios, que
eu ainda vejo que ainda é uma dor muito grande que o nosso próprio mercado digital ainda precisa de resolver. Eu tenho muita gente, eu vejo muita gente fazendo lançamento. Lançamento a gente sabe que é funil de vendas, não é modelo de negócio. Então é importante esse cara... Tem gente que não sabe. É verdade. Fica Tem gente que não alerta aí, sabe. ó. Tem gente que não sabe. Então, na hora que esse cara ele tenha clareza sobre o modelo de negócio, aí sim, ele tem que pensar que eu tenho clareza, agora eu tenho um tabuleiro de xadrez e eu, enquanto empresário, eu dou as peças, eu dou as cartas e eu vou movimentar essas peças de acordo com a minha estratégia, de acordo com a minha visão de longo prazo, em cima da minha intencionalidade, que no fim do dia é receita. Nós estamos construindo isso tudo aqui para a gente ter receita, para a gente ter empresas fortes e vencedoras. Muito bom, cara. E esse é o tema mais espinhoso que a gente tem, né? É muito difícil lidar com pessoas, né? Como você falou, a própria demissão, tem gente que evita, né? Tem até o ditado clássico que é contrate devagar e demita rápido. Sim. Aí, pegando esse gancho, quanto tempo é um processo de contratação? Que eu preciso contratar alguém. Eu bato na sua porta hoje para contratar amanhã, é assim que funciona? Tipo assim, cara, amanhã dá para começar alguém aqui? Como é que é esse tempo aí? Isso é muito, muito legal, essa provocação, porque é o dia todo, a galera assim, meu lançamento deu ruim, meu Deus, me salva, eu preciso contratar uma pessoa, gente. Quem? Jesus? Né? Meu Deus, gente, como assim? Calma, não é assim, cara. As pessoas, na hora que essa pessoa chega e que ela tá desesperada para contratar, o problema dela não é a contratação, o problema dela é a própria gestão dela mesmo. Então, peraí, é agora que você tá decidindo contratar no meio desse desespero? Calma, não vai dar certo. A gente vai ser realista, eu não vou prometer entregar uma pessoa do dia pro outro. As pessoas acreditam que, por mais que a gente use o discurso, olha, eu tenho o maior banco de talentos do Brasil em relação à carreira, hoje a gente tem lá mais de 120 mil pessoas cadastradas dentro do nosso próprio banco, todo o mercado digital tá lá. Eu até falo nos masterminds, os próprios colaboradores de vocês estão no meu banco tentando arrumar um emprego e vocês não sabem. Até falo isso muito, isso Viva acontece o LGPD, né? demais. Exatamente, demais. Então, assim, eu não tenho essas pessoas numa prateleira, cara. Não é pastelaria, eu não posso pegar isso, toma, tá aqui seu copy, vai lá e agora você arregaça de vender. Cara, não vai dar certo. Eu não vou vender... Eu vou sempre vender a verdade. Então, vender a verdade, cara, eu vou precisar de um prazo, porque eu preciso de entender seu modelo de negócio, seu momento atual, quem é seu time, eu preciso de ter clareza melhor sobre os seus indicadores, eu preciso de ter clareza sobre um ponto que eu acabei de dizer também, que é sobre o seu próprio estilo de gestão. Se você é empresário, você tem um estilo de gestão determinado, eu não posso trazer uma pessoa que não conversa com o seu próprio estilo de gestão, porque você vai estar churn nela. Você não vai estar à vontade em relação a ela e às vezes essa pessoa não vai estar à vontade dentro do seu modelo. Então você pegar o cara de comunicação não violenta é o caralho, né? Como é que você vai votar? Né? Não funciona, é cultural, né? Cara, não funciona. E às vezes a gente tem um empresário, por exemplo, que na maioria das vezes, e isso acontece muito, a gente tem o próprio empresário que ele não quer gerenciar aquelas pessoas diretamente. Talvez esse empresário ou esse expert, ele já está no momento que ele quer continuar em cima do lifestyle dele. Talvez ele não tenha o próprio perfil e a própria paciência de pegar o time todo dia, fazer seus rituais de gestão, seu acompanhamento de dados, de indicadores em cima desses profissionais. E tá tudo bem. Quando a gente tem que conhecer esses profissionais, faz muito mais sentido, ao invés de eu fazer esse empresário que já tem esse próprio estilo, talvez mais libertário, e tá vivendo ali, criando conteúdo, seja o que for, para mostrar para esse cara que talvez faça sentido eu trazer uma pessoa que seja a retaguarda dele. Então, não é ele que tem que ficar cuidando dessa turma ou cuidando de um bando de gente júnior. É como a gente vai construir as linhas estratégicas, as linhas táticas, as linhas operacionais, falando de organograma, e como que essa pessoa pode ter um profissional que vai olhar da porta para dentro. Deixa o expert lá para fora, fazendo o que ele já faz, naturalmente, ele é bom de aquisição, ele é bom de audiência, ele é bom de construir narrativa, deixa ele ser o canal de aquisição do modelo de negócio. Esse expert, ele tem que focar em trazer lead. O time tem que dar retaguarda suficiente
para que esse lead percorra toda a jornada, vire uma oportunidade, vire uma venda, mas principalmente para que esse expert e esse empresário tenha clareza que ele não precisa de se desgastar hoje e aprender a fazer gestão de pessoas. É muito mais barato você contratar um profissional ou um sênior ou um head para sua estrutura que vai fazer esse papel ou que já tem experiência. Esse é um ponto muito legal, cara, que eu já ajudei, já mentorei diretamente muitos experts. E chega um momento que ele meio que se sente na obrigação de se tornar, né, o head de operações. Diria nem... Para mim, CEO é outra coisa, né? Assim, ele acaba sendo até o CEO, mas o head de operações, né? O cara que vai tocar o bumbo, que vai tocar o dia a dia. E, cara, o expert, ele tem uma veia muito artística. Geralmente não combina. Não combina. Um pouco com o perfil dele. E, cara, já li um livro, recentemente eu reli, chamado Fortaleça Seus Pontos Fortes, 2.0. E ele é sensacional porque ele fala o seguinte, cara, cada minuto que você perde não jogando na sua zona de genialidade, você tá perdendo um monte de coisa. Total. E qual que é a nossa tendência como seres humanos? É fortalecer o ponto fraco. Querer aprender aquilo. Querer aprender aquilo, fazer a base, você vira o pato, você fica ruim. Exatamente. Tudo. Então, queria te perguntar o seguinte, você vê resistência nesse expert, nele falar, cara, você só, entre aspas, só o expert? Você vê resistência nisso ou tá tendo uma abertura maior para contratações de, seja lá qual for o nome, CEO, head de operações, gerente de projetos, enfim. Esse cara que cuida da operação, que cuida do sistema de gestão, como é que você tá vendo Legal. isso? Excelente questionamento. É muito natural e aí a gente vai conversar com a jornada desse próprio empresário, desse próprio expert, como ele chegou no digital. Ele começou lá atrás, naturalmente fazendo tudo, né? Fazendo tudo, tocando, girando todos os pratos. Vai ter momentos que ele ainda acha que ele tem que estudar gestão, que ele tem que estudar copy, ele tem que estudar insight sales, ele tem que estudar SEO, ele tem que estudar o Diaba 4. E ainda, talvez, esse empresário, ele ainda acredita que ele tem que ir por esse caminho. Então, não é necessariamente uma questão de resistência, é mais no momento onde a gente tem a oportunidade de trazer clareza para esse empresário, que ele é muito mais útil, exatamente como você disse, que ele é focar em seus pontos fortes, em sua zona de genialidade, e ele ser a cara do negócio, ele começa a se sossegar e falar, ufa, tem solução. Então, quando a gente começou lá atrás esse processo de profissionalizar, a nossa grande missão não só grande missão, mas aí eu vou voltar um pouco sobre PMF, Product Market Fit. Qual que foi o nosso lá da Portos? Que poxa, existe um mercado extremamente bagunçado. É uma zona no mercado digital, cara. É uma zona... É uma zona que flui dinheiro pelo cano. É impressionante, é uma loucura. É uma zona e a gente precisa de alguém bater na mesa e falar, porra, peraí, eu vou organizar essa parada aqui. Eu vou bater de frente, eu vou chegar chegando. Então, foi assim que a gente chegou. Então, a gente chegou principalmente para trazer consciência para esse colaborador que, calma, foque em ser empresário. Ensinar mesmo, trazer muito mais para ele sobre os conceitos de gestão para que ele seja cada vez mais, esteja fora do próprio negócio e ele, na verdade, ele consiga ter a clareza que é mais barato na lógica do CAC versus LTV, ele trazer uma pessoa que resolva aquilo. Então, hoje, como que a gente está entendendo hoje os modelos de negócio? Lá atrás, em cima da confusão do mercado, todo mundo querendo indicar profissional, todo mundo, opa, alguém me indica o fulano de tal. Até falar sobre os problemas da indicação. Uma vez uma cliente falou comigo, olha, eu tô querendo contratar um head comercial, porque o último head comercial que eu tive, que foi indicado, ele sequestrou meu CRM. Ele saiu da empresa, ele mudou a senha, ninguém mais tem acesso. Ninguém mais tem acesso ao CRM. Eu tô assim, peraí, qual foi o processo de validação? Como é que você validou esse profissional? Ah, me indicaram. Então, assim, esse é o problema do nosso mercado. Então, quando a gente tem clareza que vamos fazer as coisas como o mercado tradicional sempre fez, cara. A gente acaba no mercado digital, às vezes, se pondo... E aí eu falo a verdade, às vezes eu vejo algumas pessoas se pondo talvez como muito mais autoridade em relação ao próprio mercado tradicional. Não, aqui no digital é melhor.
Cara, mercado tradicional é maravilhoso, cara. Mercado tradicional te ajuda você ser empresário de verdade, te ajuda você fazer como todo mundo sempre fez. Olha o tanto de grandes negócios que existe aqui. Esse é um ponto muito, muito legal de bater, cara, porque toda arbitragem fecha. O que eu quero dizer com isso? As margens hoje no mercado digital não são reais. Nenhum negócio vai te dar uma margem com risco tão baixo, com uma necessidade de investimento inicial tão baixo. Não conheço nada que vai te dar isso. Só que, a partir do momento que isso é verdade, as pessoas vão começar a entrar, o mercado vai começar a inflar. Não à toa a gente está vendo aí a galera cada vez mais penando. Não vejo, tem players que eu já não vejo há muito tempo. Tem Então, uma galera que sumiu. Tem uma galera que sumiu. Então, isso vai acontecer no mercado, porque a margem vai caindo, porque a competição vai subindo. E aí, cara, quando a margem aperta, aí, em vez da palavra ser funis de venda, passa a ser eficiência. Nossa, e aí, total. E aí que entra gestão, pessoas. Então, o que acontece hoje no digital, na minha visão? A margem é tão alta que eu não me incomodo de perder dinheiro errando ou contratando mal. Perfeito. Porque mesmo assim eu ainda consigo ter um resultado acima da média, né? Olhando para o mercado tradicional. E o mercado tradicional também tem muita coisa para ensinar para a gente. A gente acha que é só, tipo, velho, engessado. Não é. Sempre falo, velho, seja CLT antes de ser empreendedor. Você vai receber para aprender. Passa por essa escola. Passa por essa escola, é essencial. Então, o mercado tradicional, como as margens geralmente são muito menores, a eficiência é o nome do jogo. Porque o cara, ele depende daquilo. Então, assim, você que está olhando aqui, se você ainda está focado só em funil de venda, só em vender mais, você está colocando o motor de uma Ferrari num Corsa. Sendo que é um motor de Ferrari que tem prazo de validade. Se você não tiver um modelo de negócio bem ajustado e eficiente, baseado em pessoas, gestão, te garanto, não sei se vai ser hoje, ano que vem, daqui a 5 ou 10 anos, mas a sua empresa vai morrer. Então, o que o Bruno está falando aqui é extremamente importante no quesito de você tem que ter um sistema de gestão interno. Sistema não entenda tecnologia, é uma metodologia de gestão, né, que a gente ensina isso lá na escola. Você tem que ter pessoas qualificadas e você tem que saber trazer essas pessoas. E tudo isso em volta de um modelo de negócio que seja lucrativo e escalável. É a receita do sucesso. Literalmente. Simples, porém, como tudo na vida. Simples, porém complexo. Difícil. Isso que você fala é extremamente importante, extremamente muito claro. Qual que é a clareza hoje das pessoas, da maioria dos empresários? Eles querem crescer, querem vender, querem faturar. Como você mesmo disse, Thiagão, o fato dele, mesmo assim errando e ele tendo um faturamento ok, isso talvez traz um conforto para ele. E é aí que a gente começa a separar os homens dos meninos, né? Então, onde eu quero chegar? Então, eu acho que a maior lição em relação a isso tudo é você ter muita clareza que não existe escala sem pessoas, do mesmo jeito que você vai ter um forecasting de receita. Você tem que entender que dentro do seu próprio forecasting, essas pessoas elas têm que estar ali dentro e você tem que ter a prática e a ótica de que quando você coloca essas pessoas no seu forecasting, você está sim focando em escala, você está sim focando em growth com a própria mentalidade, com o próprio mindset de growth mesmo, mas você está condicionando que você está tendo pessoas para alavancar negócio. O mercado mudou muito, o mercado digital não é aquele mercado ali no início ali da pandemia, que você botava um troco ali no Facebook, voltava um dinheirama. A gente sabe que os próprios modelos de negócio e os próprios funis, eles são cada vez mais sofisticados. Então, é sim necessário você ter gente, você não vai precisar, não é só uma venda checkout, não é só uma oferta direta, cara, você tem que ter gente para você empurrar para o seu funil, para você empurrar para o seu time de vendas. Você tem que ter gente com foco em ascensão. Foi o que você acabou de dizer também no início do nosso papo sobre a venda começa depois que o cliente entra, né? Eu tô vendo hoje, é até interessante falar disso, eu tô vendo 2024 como um ano muito voltado para a área de produto.
A área de manutenção de sucesso de cliente, de ciclo de melhoria contínua, de geração de receita em cima da própria base de clientes hoje, que já foi paga lá atrás por um CAC específico, e como que você vai diluir isso tudo aqui depois para sua ótica de CAC versus LTV ficar cada vez mais saudável e você ter cada vez mais noção das suas alavancas de crescimento. E independente de qual alavanca que você vai acelerar ela, tem que ter gente ali para você ter retaguarda suficiente. E aqui que está o grande ponto. Tudo isso que eu falei, como é que isso vai ser feito por aquele empresário que está no operacional? Ele não tem essa clareza, ele não consegue enxergar lá na frente. Ele está olhando, porque quando você está no operacional, você está olhando para as suas métricas diárias. Você está olhando para o seu dia, você está olhando para a ação pontual daquele momento. É muito importante isso, e eu acho que essa talvez seja a maior dor que eu vejo hoje no nosso mercado digital mesmo, que é muitos empresários que ainda estão até o pescoço dentro da operação. Estão tumultuados de atividades operacionais e não conseguem ter clareza exatamente sobre o direcionamento do seu negócio para o longo prazo. Isso aí é muito, muito relevante, né? Acho que vai muito de encontro com a minha missão, né? Muito do que a escola faz, eu também faço com as minhas mentorias, consultorias, que é entender isso, né? Tipo, se você tá na operação, quanto mais a operação da sua empresa depende de você, menos a sua empresa vale, menos ela é escalável. O que acontece que eu vejo é uma curva. O cara começa a dar certo. De 0 a 1 milhão, ele faz sozinho, não sei o que lá. Aí ele começa a contratar que nem louco, na indicação, do jeito dele. Aí ele começa a faturar 2 milhões, só que o lucro dele é menor que quando ele faturava 1 milhão. E ele não entende o porquê. E aí vem o que você está falando. Cara, se você não tiver uma estrutura organizacional clara, o que eu mais vejo são empreendedores que não sabem quem é chefe de quem. Cara, coisa mais engraçada, eu vou numa empresa fazer uma consultoria de gestão estratégica e tal. Pô, chegamos na parte do organograma. Aí estamos lá fazendo... Eu imagino. Aí o cara assim, fulano é meu chefe? Nem sabia. Porra, nem sabia! Tipo, aí você fala, velho, que louco. Tipo, isso aqui era responsabilidade minha? E quando ele tem 2 chefes? Ele tem uma relação de pai e mãe. Aí o que ele faz? Ele apanha, quem grita mais alto. Quem grita mais alto. Ou se o pai não deixou, vou pedir pra mãe. Tipo isso. Então, assim, é necessário a profissionalização do mercado, né? Eu acho que o papel da Portos nisso é muito bacana. E eu acho que vocês fazem isso dos dois lados, né? Eu vi uma iniciativa da Kelly que ela também está treinando os colaboradores para serem bons colaboradores, né? Como você disse, a gente vem de uma escola do digital que vende-se muito sonho, entrega-se muito pouco, né? Sim. É possível você ter 17 mil clientes pagando 15 mil reais por mês com um funil, né? A gente sabe que não é bem assim. E eu vejo que é fundamental o papel de vocês também na educação, de falar, cara, tem uma empresa só, trabalha de verdade, vê como é que o jogo funciona, né? Pessoas com 3 meses de experiência querendo vender serviço muito caro. E vendem, porque elas aprenderam a vender. Uhum. Vender é fácil. Mas para entregar é difícil. Então, cara, eu tive, assim, inúmeros casos de clientes que contrataram um cara que falou, velho, esse cara é um monstro. 2 meses o cara não entregou porcaria nenhuma, né? Uhum. Então, eu acho muito legal o papel que vocês estão tendo hoje em educar os dois lados. Isso. Tanto o empreendedor, mas também vocês não se despreocuparam da outra ponta, que não dá para colocar a culpa toda no empreendedor. Não. A gente tem uma cultura muito do mimimi, né? As pessoas, a gente tem convivido aí. Quer trabalhar 4 horas, quer trabalhar 3, mas quer ganhar integral. Né? Quero ter 17 clientes e ganhar um salário fixo de cada um. Isso. Só que tem 17 chefes. Só que eu não quero participar da daily, não quero participar da weekly. Né? É. Então, como é que você vê aí essa meia-culpa também dos colaboradores? Como é que você vê como é que a gente vai consertar esse problema? Cara, são vários pontos que a gente está falando aqui, vou tentar condensar todos eles. Volta muito sobre o início da nossa fala, sobre clareza sobre o modelo de negócio e sobre definição de próprio organograma. Eu vejo hoje muita gente criando um organograma errado,
muita gente criando organograma com foco em squad, sem necessariamente entender qual que é a lógica de um squad. O que eu mais vejo é um squad que é a empresa inteira. É o mesmo squad atuando em todo... Ou então é o setor disso, o setor daquilo, o setor daquilo. Cara, a primeira grande ótica que eu vejo, e a gente tem batido isso muito lá atrás, foi na hora que a gente, e isso vem muito da Kelly principalmente, foi a criação de um próprio framework padrão mesmo. Como que eu consigo enxergar? Qual que era a provocação que a gente precisava ali? Como eu consigo enxergar qualquer modelo de negócio que esteja no digital de maneira muito mais minimalista para mim poder entender nossas gavetas? Onde a gente conseguiu ver foco ali? Vamos desenhar todas as empresas em relação ao organograma em 4 caixinhas. Marketing, vendas, produto e gestão. Cara, não existe hoje, a gente ainda não teve esse nível de complexidade. Claro, isso varia de modelos de negócio que são holding, que são maiores, que têm uma estrutura mais robusta. Mas 98% das empresas que estão no mercado digital hoje, elas se encaixam nessas 4 grandes áreas. Eu reitero marketing, vendas, produto e gestão. Eu trabalho na mesma linha. Eu reitero que 100% das empresas se encaixam aí. Pois é. 100%. A maioria. Você vai ramificar de forma diferente. Você vai ramificar, mas toda empresa precisa gerar caixa e vender. Toda faz empresa o básico. Precisa entregar alguma coisa. E tem que ter alguém que organiza essa bagunça. Faz o básico. Na hora que a gente vai pegar esses clientes para entender a lógica do organograma, mesmo ele vai criar, na maioria dos casos, ele cria o organograma errado, ele coloca um líder dentro de um setor que não tem atitude de líder. Talvez ele pega o designer que tem uma estética mais bonita e põe ele para gerenciar a área de design, mas peraí, calma, vamos entender aqui. Ele é bom de design, mas ele é bom de liderança, ele é bom de pessoas. Esse é um ponto relevante que, cara... Quando você promove o seu colaborador técnico, o seu melhor colaborador técnico, você perde um técnico e um líder. Isso. E você se frustra. Do mesmo jeito, eu vou promover meu vendedor que mais vende a rede comercial. Essa aí é a clássica. Essa é a clássica. Essa é a clássica Muita cagada. gente faz isso. Cara, isso é uma cagada muito Homérica. grande. Muito grande. Então, assim, primeiro, clareza sobre o modelo de negócio. E eu faço essa provocação para quem está nos assistindo. Cara, olha, pega um papel em branco, desenha 4 quadrados. Marketing, vendas, produto e gestão. Desenha você enquanto empresário em cima, como CEO, seja o que for, bota você lá em cima e começa a olhar para esses quadrados. Quem eu tenho do meu time que vai entrar em cada uma dessas caixinhas? Eu tenho copywriter, gestor de tráfego, social media, web designer. Meu time de marketing, excessivamente, eu vou botar dentro dessa caixa. Meu time de vendas, eu vou botar dentro da caixa de vendas. Meu time de produto, eu tenho CS hoje nos meus programas de mentoria ou no meu programa de prestação de serviço, caso eu entregue serviço. E quem é meu time de gestão? Eu tenho BI, eu tenho gestor de projetos, eu tenho administrativo, financeiro, BPO, contábil, enfim, assessoria jurídica, seja o que for. Na hora que você faz esse exercício, você começa a ver gaps. Aí você começa a ver gaps em relação às áreas, em relação a pontos fracos e pontos fortes que hoje você tem ali dentro do seu negócio e principalmente a lideranças. Então, peraí, eu tenho uma liderança em cima de cada uma dessas áreas? Opa, peraí, eu não tenho. Se eu não tiver uma liderança, então meu primeiro ponto é trazer uma liderança, ou eu vou olhar para o meu próprio time e vou promover alguma pessoa que tem skill de liderança, para mim não errar exatamente nesse exemplo que a gente acabou de dar. Então, essa é a primeira clareza de você olhar para o organograma, porque na hora que você olha para o organograma, o empresário ele tem que ter essa noção que organograma é nada mais, nada menos que você pegar um helicóptero, você sobrevoar a sua empresa. Faz isso do lado de fora. Faz isso de cima. Qual é a visão que você está tendo? Essa máquina funciona sem mim? Ou quanto eu estou envolvido agora para mim poder ajudar a entregar a meta? E só de saber quem contrata e quem demite já é um diferencial brutal, velho. Às vezes a pessoa não tem nem noção disso, né? Sim, principalmente porque aí na hora que ela vai olhar para os seus gestores, é o próprio gestor que contrata. Gestor tem que ter skill para contratar, tem que ter skill para demitir também. Ele tem que resolver o problema. Esse é um excelente ponto. Já conversei com muito empreendedor e muito líder e eles falam o seguinte: vou colocar um RH aqui, o RH vai fazer one-on-ones com todo mundo, vai contratar. Falei, não, cara, o RH não faz isso. Isso é o papel do líder. Papel do líder. Então, tem uma confusão muito grande que é o RH, uma pessoa do RH, que ela que vai fazer a liderança da empresa. Sem lógica. Cara, esse é um ponto muito legal da gente fazer, da gente bater aqui. Qual é o papel do RH? Eu entendo hoje que
de forma alguma, eu quero competir com o RH dentro das empresas. O meu modelo de negócio, ele dá até mais certo quando o meu cliente ele tem um próprio RH. Porque qual que é a lógica? O RH, ele tem que focar da porta para dentro. Ele tem que focar em DHO, Desenvolvimento Organizacional Humano. Ele tem que focar em engajamento, cultura, employer brand, fazer aquelas pessoas estarem ajustadas dentro da missão, dentro do propósito, dentro da cultura do negócio. Deixa a parte da terceirização, do recrutamento e seleção, que é uma etapa do RH que a gente ajuda, a Portos resolve lá. Só que é aí que está a grande falha do empresário, porque ele, às vezes, ele acredita que é o RH que vai fazer rotinas de gestão com o time dele, e não é isso. Quem faz isso é o líder. Até porque, na hora que a gente for olhar a ótica, os profissionais de RH, eles são profissionais de carreira, eles são profissionais... eles não foram empreendedores, na maioria dos casos. E como é que você terceiriza uma gestão nesse sentido, cara? Deixa o RH com foco em inspiracional, deixa o RH com foco em trabalhar cultura, pertencimento e a manutenção da saúde do seu próprio negócio, para o seu colaborador ter uma empresa para que ele possa trabalhar, acordar todo dia, pensando no seu próprio negócio e sonhando junto com o seu próprio propósito. Então, quando a gente vai falar ainda sobre estilo de gestão e sobre atração e seleção de profissionais, você tem que trazer o colaborador que sonha junto com você, que vai discutir com você os próximos passos, que está comprando a sua própria batalha. É horrível você ter um modelo de negócio hoje que você tem um colaborador que está ali só para pegar o dinheiro que está no seu bolso. Então, muita clareza e muito ponto de atenção. Pega o seu RH, foca em cultura para dentro. Parte de gestão é liderança. É seus heads, é você entender quem são seus heads. Seu head, necessariamente, ele tem que ser muito bom por pessoa. Um pilar principal de contratação de um profissional de gestão, de líder, de head, seja qual for a terminologia, é esse cara ser muito bom em pessoas. Ele tem que ser excelente líder e ele tem que fazer aquilo que principalmente já dizia Vicente Falcone, né? Grande Vicente Falcone, que é: faça pessoas baterem suas metas. Use pessoas para bater metas. Então, esse líder, ele tem que bater as metas utilizando pessoas. Aí sim você tem um líder. Aí sim você tem um modelo de negócio que não depende de você. E liderança, junto com cultura, é um dos itens não delegáveis, né? Porque, mas eu vou ter líderes embaixo. Sim, mas você é o líder dos líderes. Isso. Então, a liderança não tem como delegar. E, cara, o papo tá bom pra caramba. Acho que eu ficaria aqui umas 6 horas batendo papo sobre pessoas. Mas é o seguinte, sempre quando eu participo de algum podcast, eu tô dando uma aula, parece que eu ouço de um jeito diferente. Então, desse papo que a gente teve aqui, qual foi o insight que você teve do que você mesmo falou e falou, cara, isso aqui é do caralho? Ou um ponto que fala, velho, o cara tá até aqui ao final, tá ouvindo, tá malhando, tá correndo, não prestou 100% atenção. Fala, velho, esse aqui é o ponto mais importante da conversa de hoje. Eu acho que o ponto mais importante, literalmente, eu ainda vou dizer que é clareza sobre modelo de negócios e sobre estrutura organizacional. Porque você pode ter uma clareza em relação ao seu próprio modelo, mas talvez a sua estrutura organizacional esteja falha. Talvez você tenha pessoas, se a gente for pegar qualquer modelo de empresa e colocar dentro dessas 4 caixinhas, talvez você tenha pessoas ali que não estão com a performance necessária. Então, quando você vai fazer o organograma, é muito legal que você consegue já desenhar quem são as pessoas, avaliando exatamente o problema, pegando o helicóptero, vendo essa estrutura organizacional como um todo, porque estrutura organizacional, para mim, é a principal direcionamento para você ter uma empresa forte. É você saber, enquanto líder, enquanto empresário, que além de você saber tomar boas decisões, quem são as pessoas que você vai tomar decisão para sentar em cada uma das cadeiras do seu negócio, para você ficar livre do operacional, para você focar na missão e direção do seu negócio. O empresário, ele tem que ter a consciência, eu falo isso muito, e eu quero cada vez mais, junto com a Antiscola, também a Antiscola bate muito nisso, que é, cara, tenha uma empresa que não dependa de você. Cara, se você, sei lá, passar mal, cara, se você ficar, Deus me perdoe, mas se você ficar alguns dias ali na cama ali, doente, você vai perder receita, cara? Não faz sentido o empresário hoje ter que ajudar o time a bater meta. Ele não pode estar
tendo que descer tanto, porque se ele desce para ajudar o time a bater meta, ele não está pensando nos próximos 3 anos do seu modelo de negócio, dentro do seu ponto B, onde ele quer chegar. Então, assim, a partir do momento que esse cara tenha clareza sobre modelo e estrutura organizacional, cara, apenas replique o sistema de gestão que Thiago Guedes ensina, que vai dar certo. E dentro desse modelo de replicação, aí sim você vai ver o momento certo, qual é aquele detalhe para você trazer uma pessoa, a trazer essa pessoa. Então não comece querendo contratar sem não ter clareza e consciência sobre essas etapas, porque infelizmente você vai se frustrar. Tenha primeiro esse foco, esse ponto 1. Modelo de negócio, estrutura organizacional, sistema de gestão para você criar uma empresa que não dependa de você. Faça isso hoje junto com a escola. Aí sim você me contrata. Aí sim eu posso te ajudar a acelerar os negócios, porque você já resolveu os principais gaps ali de alavancagem. Muito bom. Eu até, assim, né, volta e meia meus clientes falam, cara, vamos contratar. Eu falo, por quê? Porque eu tô atolado. Isso não é justificativa, né? Então, geralmente, as contratações vêm do planejamento estratégico, que sai uma meta, da meta sai o plano de ação, e aí do plano de ação a gente avalia o que é mais importante e se a gente tem braço para fazer. Sim. Então, você começa a alinhar aonde você quer chegar com o que você precisa para chegar lá. Não é porque eu estou atolado que eu tenho que contratar. Eu tenho que contratar porque eu tenho uma meta. Para bater essa meta, eu tenho que fazer X, Y, Z. Eu só tenho braço para fazer X, Y, preciso contratar alguém para fazer Z. Olha que clareza. Então, quando você pega o sistema de gestão, desenha o planejamento estratégico, chega na meta, você vai chegar no plano de ação. E aí você fala, Brunão, preciso de alguém para fazer o Z para mim. Não é para amanhã, né? Não é para amanhã. 2 dias? Não vou te prometer. Não, 2 dias ainda é muito. Como é que é seu candidato, seu funcionário trabalhando em 30 minutos o seu dinheiro de volta? Dá para fazer isso? Eu vou prometer ali no mínimo, cara. No mínimo a gente vai prometer 15 dias ali. Exatamente pra gente... Porque hoje eu não quero entregar velocidade, eu quero entregar qualidade, eu quero entregar um relacionamento, eu quero estar muito seguro para o meu cliente poder tomar uma decisão segura. No mínimo 15 dias ali, se a gente já tiver um profissional muito bom ou muito mais rápido do que isso, dependendo do nível de estágio ou dos profissionais qualificados que eu já tiver em banco. Mas é isso que você falou, é essencial, porque na hora que essa pessoa vai me chamar, então, me contrata, aí meu foco vai ser, peraí, deixa eu entender talvez essas métricas, esses números, para quem são as pessoas que vão desdobrar esses números. Aí você já começa a pensar nas cadeiras de gestão. Vou trazer um head comercial, missão do head comercial é desdobrar a minha receita. Eu tenho um business plan para mim faturar X com margem Y. Beleza, eu vou trazer um profissional para desdobrar isso. Esse profissional vai trabalhar as rotinas, as ações e toda a parte tática específica para poder fazer o time acompanhar aquele desdobramento daquelas metas para que aquilo, na consequência, chegue próximo cada vez mais ao número estabelecido. E você, enquanto empresário, você saber exatamente também qual é a sua cadeira principal, que não é você descer ali no microgerenciamento, que é você agora olhar de cima. Você é empresário, você tem liderança, você tem uma liderança tática, agora você faz uma gestão de indicadores. E aí você vai criar, Thiago Guedes ensina isso dentro da escola, você vai criar a sua rotina de gestão para você ter uma rotina com base em indicadores, seja semanais, seja diários, seja o que for, para que você só controle aquilo. Aí sim, você tem segurança das suas alavancas, porque você tem um time tático olhando pro indicador diário enquanto você olha pro indicador maior. Você não desce mais, você não desce tanto. Não é o general que ganha a guerra, são os sargentos, né? São soldados. São nem soldados, são os chefes de infantaria. Isso, né? isso. Tipo, é o time tático. É o time tático. É o time Esses tático. caras ganham a guerra. Aqui é um ponto muito legal da gente falar também, porque outro grande problema e outra grande dor que a gente enxergou olhando para os modelos de negócio. Existe o dono, existe o empresário, existe um bando de júnior. É raríssimo os casos que existe um time tático. E na maioria dos problemas, você resolve o problema com o time tático. Que vem antes do júnior. Exatamente. Então, o cara, às vezes, ele tá contratando a pessoa operacional, só que na hora que ele vai olhar, peraí, eu tenho um bando de gente júnior que eu tô gerenciando. Cara, não faz sentido, você não vai ter nem saúde mental para isso depois não, cara. Foca em ter um time tático bom,
que esse time tático é o cara que está te dando clareza que você está na direção certa para você percorrer a sua avenida de crescimento, sabendo onde você quer chegar. É esse cara que vai te ajudar. E esse cara, ele é caro em dinheiro na cabeça do empreendedor, só que ele é muito barato em tempo. Nossa, sensacional. Então, esse cara, quando você vai contratar esse cara, eu sempre vejo, cara, pô, mas esse cara é caro, 10 mil, 15 mil, às vezes você vai pagar 15 mil no cara, que vai te economizar 20 horas por mês. Pois é. Meu amigo, esse cara é muito barato. É muito. É muito barato. Então, a percepção que eu vejo muito é, ele só vê o custo e ele esquece de ver, cara, o maior ativo dele, que é o tempo. Né? E Com certeza. Muito que a gente falou aqui. Cara, como é que a gente te encontra? Como é que a gente continua esse papo aí contigo? Cara, continuar esse papo agora. Sou Pelos cidadão... bares de São Paulo, né? Qualquer boteco você me acha. Agora cidadão paulista, oficialmente, morando em São Paulo. Foi um grande passo. Eu acho que esse é mais um grande ponto de inflexão. Fazendo jus à sua pergunta, que foi sair do interior de Minas Gerais. Eu já estava em São Paulo praticamente todo mês aqui, mas muito desgastante a vinda, sair do interior de Minas Gerais e tudo. Agora eu tô aqui exatamente para mim poder fazer esse novo passo, que é focar em novos negócios. Tô aqui em São Paulo exatamente para focar em novos negócios. Tô aqui para focar muito em relacionamento também com os nossos próprios clientes. E só estou aqui em São Paulo hoje também porque lá atrás a gente fez a missão que a gente ensina, a gente construiu um time. Aí eu cheguei lá na Portos, comecei na Portos ali, ainda fazendo vendas, até o cliente 250, era eu que estava vendendo para ele. Depois eu já fui delegando, trazendo pessoas, construindo liderança, construindo um sistema de gestão, chegando numa empresa de 40 colaboradores. Então, o nosso próprio passado mostra pra gente que não adianta a gente só falar para os nossos clientes, contrata, se eu não passo por isso. A gente passou por isso, a gente teve que construir o nosso próprio time, não é fácil contratar. A gente ainda tem muitas coisas ainda para poder resolver. Então, estou aqui em São Paulo para poder liderar isso. Estou nos eventos da escola agora eu posso confirmar com a ID agora. A ID pode confirmar, estarei na próxima edição. Não vou estar mais do interior. Quem quiser me localizar, estou no Instagram também, @BrunoRodriguesDS. No Tinder? No Tinder? Como assim? Sou o Tinder do digital. Eu tô lá no Tinder, eu sou aqui o Tinder do digital. Eu vou gerar um match pra você. Saiu bem pela empresário. tangente. Eu vou gerar um match pra você. Eu sou o Tinder do digital, me veja dessa forma. E também segue lá, @portos.digital. Lá tem, pra quem tem um pouco de dúvida do que a gente faz, lá tem todo mundo que a gente atende. Hoje são mais de 500 clientes. Grandes players do mercado digital hoje contratam com a gente. A gente tá cada vez mais fazendo aquilo que a Anti-Escola preza, que é fazer barulho, gerar impacto, deixar legado. Esse lema que eu vi e que, para mim, foi a COP que me deu mais motivação para estar aqui hoje, que começou lá atrás, naquele evento, em outubro, que vocês botaram isso lá no telão, os materiais. Eu lembro especificamente como que vocês estavam trabalhando com isso. Você, Taioba, o tempo todo falando sobre os pilares do mantra, do propósito de vocês. Então, hoje, da minha fala, eu falo muito sobre o que vocês colocam. Então, eu tô aqui em São Paulo hoje fazendo exatamente isso aqui. E quero fazer isso por muito tempo e quero ajudar cada vez mais a gente ter um mercado digital cada vez mais profissional, um mercado digital que seja cada vez mais prazeroso. Eu quero sim colaborar para que esse mercado cresça cada vez mais, que vai ser bom para todo mundo, e quero continuar nos programas de Masterminds que a gente já faz parte, nas mentorias, nos eventos, viajando em todo o Brasil e conectando, olhando olho no olho com o meu cliente, entendendo como que a gente pode resolver aquele problema dele para ele ir cada vez mais longe, ele construir uma empresa vencedora de longo prazo. Muito bom. Galera, esse foi mais um Anti-Escola Talks, podcast de gestão e growth aqui da Anti-Escola. E, cara, hoje com o Bruno foi sensacional. A gente falou de modelo de negócio, estrutura organizacional, um framework de contratação, os principais erros que você comete com o seu time. Então, se você tem pelo menos um colaborador ou pretende contratar pelo menos um até o final da sua vida, se você perder esse podcast, você tá de sacanagem. Aproveita e indica para os seus amigos empreendedores que também têm colaboradores e querem contratar e vamos fomentar, vamos fazer barulho, gerar impacto, deixar um legado. Até a próxima. Boa.
Boa. Cara, foi top. Curtiu? Nem vi o tempo passando. Eu fui mal, até peço desculpa que eu fico